Olá, salve Maria, tudo bem com vocês? Bem, pessoal, hoje eu vim com um assunto que eu percebo que as pessoas têm uma certa dificuldade em entender o que é a fé. Porque uns é perdidos em um versículo que nem entenderam direito. Outros é porque realmente não sabem, aí pensa que a fé é um mero sentimentalismo. Então hoje vamos primeiro aqui conceituar aqui o que é ter fé, né? O que é a fé. Bem, lá em João 6:29, o Senhor vai dizer assim: Esta é a obra de Deus, que creiais no Filho do Homem. Pronto, crer é o quê? É a fé. Você crê. E repara que crer é um verbo, você exprime uma ação. Por quê? Pensa bem, se Deus se revela, né? Jesus Cristo se revelou, então Deus se revelou aos homens. Os homens. Aí Jesus Cristo pregou, você escutando a pregação de Jesus, você vai pensar se a pregação faz sentido na sua vida e se você vai assentir, você é outro verbo, olha só os verbos. E todo verbo exprime o que? Ação. E realmente assentir uma ação, crer uma ação. Ou seja, a fé é uma obra. Não tem como escapar disso. A fé é uma obra em si mesma. Não que seja uma obra própria dos homens, mas uma obra de Deus. Como ele mesmo falou. Essa é a obra de Deus que criar no Filho do Homem. Então, a gente já pode observar aqui de cara, a fé não é um sentimento, não é um sentimentalismo. Até porque a fé exprime que raciocínio. A fé não é algo imaginário, não é algo assim, não. É revelação. Você tem que pensar na palavra, você tem que. Né, por isso que o Senhor sempre falava em parábolas para que as pessoas entendessem. Ou seja, a fé é um raciocínio. Você raciocina e vê se aquilo realmente vai encaixar na sua vida. Aí ver se o evangelho realmente eu acredito. Isso faz sentido. Ou seja, a fé não tem como escapar, é uma obra. E a gente vai aqui agora na Sagrada Escritura, em Efésios. A gente vai ler Efésios capítulo 2 do versículo 8 até o 10. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo para as boas ações que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Ou seja, vamos prestar aqui atenção no texto. Porque é gratuitamente que fosse salvo mediante a fé. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo veio para a terra gratuitamente. Ele veio e se revelou. Ele não pediu a ninguém, me dê um valor, me dê isso, aquilo. Não, ele veio. Ele nem precisaria vir, mas ele veio. Aí isso não provém de vossos méritos, mas é por dom de Deus. E realmente, alguém na terra fez algo para merecer que o Senhor viesse à terra e sacrificasse. Não é mérito nosso. Realmente não é mérito nosso. Por isso que a fé é puro dom de Deus, porque nós não somos capazes de chegar a Deus pelo nosso próprio pensamento, por nós mesmos. Mas Ele que se revelou. Ou seja, que Paulo está dizendo aqui que não, que até depois do versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque ninguém é capaz de chegar até Deus, só Ele é capaz de vir até nós. É por isso que ele fala, não vem das obras, mas as obras de quem? Obras dos homens. Ou seja, eu não sou capaz de eu ir até Deus, por isso que Deus veio até mim. Sou uma mera criatura. Então não sou capaz. Ninguém é capaz. Deus que se revela na história. E não um homem que encontra Deus em algum lugar. Então, a fé não é uma obra humana. Mas a fé, ela é a revelação de Deus. Aí, para completar, dizer assim, a fé, você tem que crer. Porque se você não crer, aí não tem fé. E como diz aqui no final, que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Eu acho que se as pessoas lerem o restante do versículo, conseguissem fazer um bom raciocínio, já ficaria claro que porque Deus fez tudo para que a gente praticasse. Ou seja, quando eu faço um ato de bondade, foi Deus que preparou aquela obra para que eu praticasse, ou seja, através de mim. Porque aqui diz que somos salvos mediante a fé, ou seja,
Não é a fé por si só que a gente se salva, mas é mediante ela. Por quê? Porque o homem, ele também faz parte. Porque se ele não crê, não tem fé. Se Deus não revelar, não tem fé. Mas se o homem também não crê, também não tem fé. Ou seja, é uma coisa que está unida. É Deus que age e o homem que responde. Como está até no catecismo. Deus se revela e o homem responde. É por isso que fé e obra são coisas inseparáveis. Porque o ato de crer já é uma obra. E o ato de se revelar é de Deus, é o dom gratuito de Deus. Então é por isso que até em Marcos 16:16, se vocês quiserem procurar na Bíblia de vocês, em Marcos 16:16, vai dizer, o Senhor vai dizer assim: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Por que que nosso Senhor diz isso? Porque o ato de crer é você aceitar a revelação. Se você aceitar a revelação, você vai aceitar também ser batizado, ou seja, as obras de Deus, você vai aceitar fazê-las. Ou seja, você vai fazer as obras porque você assentiu. Agora, se você não crê, então você não vai aceitar nada de Deus. É por isso que lá em Tiago também, no capítulo 2, vou até abrir aqui para ter a certeza, mas é capítulo 2, versículo 17, se eu não me engano. É isso mesmo. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Por que que é morta? Porque se eu só disser que creio, mas não praticar as obras do Senhor, como é que eu estou dizendo que creio? Não, Senhor, eu creio que fornicação é pecado, mas eu vou ali fazer, vou namorar indecentemente. Ah, não, Senhor, eu creio que ganância é pecado, mas eu amo tanto dinheiro que eu não vou nem na igreja, não, só quero saber de dinheiro, quero saber trabalhar de noite. Ah, ser mesquinho é pecado, mas eu não dou nada a ninguém assim, a pessoa chega, eu vejo que precisa, mas eu digo que não tenho, tendo. Ou seja, você não pratica as obras de Deus. Então, pode prestar atenção que fé em obras é algo que não está junto, não pode se separar. Porque se eu separar, deixar só as obras e não tiver fé, então não posso ser salvo, eu não vou ter fé em Deus, né? Claro, você para ter fé tem que se revelar. Se alguém não conseguiu encontrar o evangelho, aí eu já não sei como é que essa pessoa vai se salvar, não cabe a mim. Mas se você escutou o evangelho, se você entendeu, então você tem que praticar. Porque se você tiver só obra, não tiver fé, não crê, então não tem fé. Mesma coisa, se eu só digo que creio, mas não pratico, então não tenho fé. A fé está morta, como diz São Tiago, como o próprio Senhor diz ali implicitamente. Quem crê e for batizado, ou seja, eu tenho que crer e tenho que aceitar os mandamentos do Senhor. Porque se eu aceitei ser batizado, estou aceitando os mandamentos dele. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E deixem um like, compartilhem, comentem. Coloquem algum assunto que vocês têm dúvida. E até a próxima.